Hoje a gente vai tratar de um tema interessante, viu, sobre reforma tributária. Quais cuidados os proprietários de imóveis devem ter com a reforma tributária? Tem coisa nova aí que se enquadra na questão do imóvel com a reforma tributária, né? Então tá aí, quais os cuidados os proprietários de imóveis devem ter com a reforma tributária? Você já adianta alguma coisa pra gente? E perguntar, investir em imóveis para locação ainda vale a pena? Com toda certeza, Lucival, o imóvel é o investimento que a longo prazo mais entrega retorno, principalmente quando este imóvel está localizado em grandes centros, em cidades em crescimento, como é o caso de Feira de Santana. Então, nós temos visto aí como exemplo outros tipos de investimento. Eu posso dar como exemplo investimento em ações. É um investimento que, para quem tem experiência, é muito bom. Mas existem empresas que há 30 anos eram grandes e hoje não existem mais, viraram pó. Você não vai encontrar um imóvel que há 30 anos existia terra e hoje aquela terra não existe mais, ela continua lá e com certeza hoje ela vale muito mais do que valia antigamente. Então investir em imóvel é sim algo bastante seguro, promissor, e se você faz isso com inteligência, você tende a ter altos resultados. Roberto, vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, as mudanças, o que é que mudou, o que é que, inclusive, a gente pode abordar em relação a imóveis. Quem possui imóveis alugados vai pagar mais impostos com a reforma tributária? Aí, como é que fica essa questão? Lucival, tem uma série de fatores que pode impactar nisso aí. Por exemplo, a pessoa física, que ela possui 1 ou 2 imóveis, ela não vai ter mudança praticamente nenhuma. Ela vai continuar pagando os impostos como pagava anteriormente. A mudança ela é mais significativa para quem tem uma carteira grande de imóveis. Se você possui mais de 3 imóveis na pessoa física, se você possui rendimentos anuais na pessoa física acima de 240 mil, então você precisa estar em alerta, precisa procurar um contador da sua confiança para que ele possa lhe orientar. E eu já posso dar uma dica para você. O ideal é que você crie uma hold familiar, uma patrimonial, e lá você faça a locação de todos os seus imóveis, que assim você vai ter mais segurança e vai ter menos impostos a pagar. Agora, vale salientar, para você que possui 3 ou mais imóveis, se você possui, é um pequeno investidor de 1 ou 2 imóveis, vale a pena continuar na pessoa física. Humberto, a reforma tributária pode reduzir assim, a oferta de imóveis para aluguel? Ela, na verdade, Lucival, muitas pessoas imaginam isso. Olha, com a reforma as pessoas vão evitar comprar imóveis para colocar para aluguel. Porém, o que é que acontece? O que é que a gente já tem observado? Algumas pessoas físicas, com medo de tudo que tem se falado sobre a reforma tributária, realmente diminuíram um pouco nesse início da reforma, que iniciou agora em 2026. Porém, como a demanda por aluguel ela continua gigantesca, temos observado que grandes players, inclusive construtoras que construíam apenas para vender, já estão construindo agora prédios inteiros apenas para locação, porque a locação gera renda passiva. E enquanto alguns pequenos com medo estão evitando, os grandes, sabendo do grande valor, da rentabilidade que é a locação e do retorno que isso dá, estão investindo em massa. Então, não vai ter falta de imóvel para aluguel. Enquanto alguns estão evitando, outros, que são os grandes investidores, estão investindo mais, porque a tendência de morar de aluguel, ela tem crescido e os índices dizem que essa tendência vai crescer ainda mais. Então a gente pode dizer que a rentabilidade dos imóveis não vai ser afetada aí com a questão da reforma tributária, né? Com toda certeza não. Os ajustes são feitos, mas a rentabilidade ela tende a ser cada vez melhor, Lucival. E o inquilino pode acabar pagando essa conta? Como é que fica aí, Humberto? A tendência é essa, como tudo, né? Toda reforma tributária, sempre que um tributo novo é criado, no final das contas, é comum se falar, olha, criou um tributo para ajudar as pessoas, para poder... Na verdade, a conta sempre chega para o consumidor final. Então, a tendência, Lucival, infelizmente é essa sim.
que o repasse desses novos tributos sejam acrescidos ao valor do aluguel e sim, o inquilino final tende a pagar a conta. Agora são 7h55. Estamos conversando com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis da Nobel Imóveis, tirando muitas dúvidas para você, principalmente nesse momento de orientação sobre a reforma tributária, o que vai atingir, o que não vai, o que está bom, o que dá para continuar em relação a imóveis. Aí eu já ouvi falar muito de CPF, da pessoa física aqui. Agora, o que é considerado CPF do imóvel, hein, Humberto? Tira essa dúvida aí para mim. É um mecanismo que a Receita Federal criou chamado CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Aí é o CPF do imóvel, CIB. Isso, por ser um cadastro criado pela Receita Federal e ele ser um cadastro nacional, muitos chamam desse nome, utilizam, fazem essa comparação. É o CPF, assim como tem CPF da pessoa física, o CIB é o CPF do imóvel. É um cadastro único criado a fim de que todos os dados dos imóveis fiquem centralizados e assim a Receita possa controlar quem tem imóvel, o que é que ela faz com o imóvel, se aquele imóvel foi vendido, se ela não está usando aquele imóvel, qual a destinação, se está alugado. É uma forma de fiscalizar, de saber qual destinação é dada para aquele imóvel. Agora, quais os novos tributos que podem incidir sobre a locação de imóveis? Através da CIB, que esse controle que a Receita consegue ter, então a reforma tributária criou novos impostos. Quais são eles? O IBS e a CBS. O que diferencia um do outro? O IBS, ele vai substituir tributos municipais e estaduais. Então existiam dois tributos que incidiam sobre a locação, que era ICMS, o imposto estadual, e o ISS, o municipal. Esses dois impostos foram substituídos pelo IBS. E o outro imposto que foi criado é o CBS, que é o Cadastro Brasileiro. O CBS, diferente do IBS, ele não é local, ele é federal. O CBS substitui o PIS e o COFINS. Então foram novos impostos que foram criados para substituir outros. Porém, apesar de ser uma substituição, eles não vão funcionar exatamente iguais aos anteriores. Por isso é importante você estar atento, conversar com o seu contador, para que você não tenha surpresas no futuro. E os proprietários de imóveis devem fazer o que diante desse cenário agora, dessa nova fase, essa questão também do que a gente está tratando aqui no programa, que é a questão da reforma tributária? A minha orientação é que você seja cada vez mais profissional quando o assunto é locação de imóveis. Primeiro, antes de colocar o seu imóvel para locação, consulta o seu contador, pede a ele orientação de como você deve proceder em relação à tributação, se vale a pena criar uma patrimonial, uma hold, se vale a pena manter na pessoa física, porque o Brasil, que é campeão de impostos, campeão mundial, então a gente observa que todos aqueles que se profissionalizam, eles têm como premissa básica saber como que ela faz para poder pagar menos impostos possíveis, porque existem mecanismos legais dentro da lei, nos quais você pode e deve se adequar para que você possa ter o máximo de lucratividade, menos dor de cabeça. E também, claro, você pode ter uma assessoria imobiliária de uma empresa especializada que também vai te ajudar nisso aí, vai te orientar, vai te mostrar qual a forma melhor para você proceder e assim ter o máximo de rendimentos com os seus imóveis. Aí, para finalizar, eu pergunto a você quais as principais vantagens, como você citou aí, tem que, inclusive, contratar empresas que sabem lidar com isso para te ajudar, para você não ter dor de cabeça lá na frente. A Nobel faz isso muito bem também. Aí eu pergunto para você, para finalizar, Alberto, quais as principais vantagens de ter uma administradora cuidando do seu imóvel? Você que está acompanhando a gente, você que é investidor em imóveis para aluguel principalmente. Vale salientar, aproveitando sua pergunta, Lucival, que a Nobel Imóveis
ela é especialista em administração de locação de imóveis, e você ter uma empresa que lhe ajuda nisso é essencial. Os grandes locadores, eles não fazem isso particularmente, eles terceirizam para uma empresa que se torna muito mais seguro e o resultado é bem melhor. Então, eu citei aqui alguns itens, porque são vários, não daria para falar todos. Recebimento dos aluguéis com mais segurança e organização. Todo mundo que coloca um imóvel para aluguel, ele costuma criar despesas baseadas naquela receita que vai ter. Então, ter essa previsibilidade é importantíssimo e a administradora é essencial para te garantir isso aí. Análise mais segura dos possíveis locatários. Alugar um imóvel para alguém que não está apto, que não tem condição, pode te dar uma dor de cabeça gigantesca. Então, a administradora faz essa análise de maneira minuciosa para que o seu imóvel só venha a ser ocupado por pessoas que realmente têm perfil e capacidade. Menos dor de cabeça na hora de resolver demandas do dia a dia. É muito comum surgir problemas no imóvel, infiltração, problemas hidráulicos, elétricos. E como lidar com isso? A administradora orienta e dá todo o suporte. Problemas judiciais. Olha, o inquilino, mesmo fazendo uma boa análise, pode dar uma dor de cabeça futura. A administradora cuida de todo o processo judicial para que você possa estar seguro, para que você venha ter o seu imóvel de volta da posse dele, de maneira a que os seus ganhos eles permaneçam inalterados. Esse é o objetivo principal de uma administradora. Então, ótimo, né? Se você possui imóvel... Menos dor de cabeça aí pra você, viu, investidor? Né? Quer ter renda e não quer ter dor de cabeça, o ideal é que você contrate uma administradora. Eu fiz aqui um resumo, Lucival. Tem várias outras vantagens, não daria para falar tudo, mas é importante, esses aí são os principais. É o que nós consideramos as maiores dores de quem possui imóvel e coloca ele para locação. E a administradora tem esse papel de fazer com que essa dor de cabeça não aconteça. Quem quiser saber mais, procure informações com o Humberto e toda a sua equipe da Nobel. Passa endereço, dados aí, informações, telefone, Humberto. A Nobel Imóveis fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo da Estação Nova. Você pode falar conosco através das redes sociais, é só pesquisar lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, @Nobel Imóveis. E pode também nos chamar pelo telefone ou WhatsApp, que é o 3616-3395. Vou repetir, 3616-3395. Temos uma equipe lá pronta para ajudar você a tirar suas dúvidas e cuidar muito bem do seu imóvel. Olha, são 8h04. Eu acredito que o Humberto já tirou dúvida de muita gente. Quer saber mais? Procura o Humberto e toda a sua equipe. Humberto, até a próxima terça-feira. Sempre é uma alegria recebê-lo, Humberto. Muito obrigado, Lucival, JP, Elenilson. E você que nos ouviu até agora, um forte abraço e até a próxima. Um abraço, JP. Um abraço, Lucival. Tchau, tchau. Um abraço, Elenilson.